Olá, meus queridos amigos, irmãos, colegas, família, cidadãos timotenses, cidadãos brasileiros. Nós estamos aqui nesta manhã com o nosso Minuto com Deus, trazendo a santa e poderosa palavra do Senhor para os nossos corações. Nesta manhã nós estaremos meditando na palavra do Senhor, no livro que escreveu o evangelista Lucas capítulo 14, nós vamos estar lendo os versículos 25 ao 33, que fala sobre a parábola acerca da providência. Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhe: se alguém vier a mim, e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmã, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas de gasto, para ver se tem com que o acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselhos sobre si? Com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Nós vemos aqui a santa e poderosa palavra do Senhor nos orientando, nos ensinando acerca de sermos discípulos do Senhor. Para ser um bom discípulo, nós temos que entender o foco, entender a caminhada cristã, como é ser um discípulo de Jesus. O que devemos basear, em que devemos colocar como base para um bom cristão, para um servo fiel. Nós entendemos que aqui o Senhor ele fala através de parábolas, né, dizendo que o bom discípulo, ele por muitas das vezes ele pode sim incomodar o seu pai, incomodar a sua mãe, incomodar os teus filhos, irmãs, colegas. Por que essa reflexão? Porque às vezes muitos deles ainda não entenderam o verdadeiro propósito de ser um cristão, e às vezes ainda vão querer andar, falar coisas que não procedem, que não traz crescimento e entrem em contradição contra a palavra de Deus. E nós, ao decidirmos ser discípulos de Jesus, nós temos que estar meditando e convivendo e vivendo a palavra, tendo como base a Sagrada Escritura, a Bíblia. Ela é o nosso manual de referência. Então, a todos aqueles que se colocaram na disposição de ser um discípulo de Jesus, de aceitar ao Senhor Jesus, ele tem que entender que o bom discípulo ele tem que viver de renúncia, né? Ele já não é mais dono do seu dinheiro, ele já não é mais dono da sua vida, ele é um mordomo, ou seja, ele é um administrador. O dinheiro que ele tem a seu poder é para ser administrado e bem administrado. E o bom servo, né, o bom discípulo de Jesus, ele vai entender que, havendo dificuldade, havendo necessidade de socorrer o próximo, ele não vai hesitar em estar usando esse dinheiro para socorrer esse a qual precisa, ao pobre. E ao mesmo tempo, a questão de tempo. Muitos alegam nesses dias que não tem tempo para isso, não tem tempo para aquilo, principalmente na obra do Senhor, né? E nós vemos que o nosso tempo, nós temos que saber administrar. Hoje o tempo não é meu, o tempo é do Senhor. Então eu vou administrar a minha vida, vou administrar esse tempo, e tirando parte desse tempo para a obra do Senhor, para a casa do Senhor, para meditar na palavra, para evangelizar as pessoas que são necessárias, né? Para anunciar, ser um anunciador verdadeiro da palavra do Senhor. E aí
o próprio Jesus ele faz mais um ensinamento, a comparação acerca do edificador, aquele que vai construir um edifício, construir uma torre. Ele senta primeiro para ver o que vai gastar, né? Se ele tem condições de pegar aquela obra e levar até o fim, se ele tem recursos, se ele tem material suficiente. Assim a nossa vida cristã. Tão bom começar bem é terminar bem. Nós temos que entender que o verdadeiro servo, ele precisa ter uma caminhada diária, né? E nessa caminhada diária vai vir espinhos, vai vir alegrias, uma série de adversidades. E eu tenho que entender que eu tenho que perseverar naquilo que eu me dispus a fazer, né? Para que eu não venha me envergonhar diante os meus irmãos na fé e principalmente, né, depois de caminhar uma caminhada corriqueira, uma caminhada demorada, perder a minha salvação lá na frente por não suportar e não aguentar e não ter calculado e não ter entendido o verdadeiro propósito de um adorador. Então essa é a mensagem que o Senhor traz aos nossos corações. Nós venhamos ser bons discípulos, né? Entender que nessa caminhada cristã eu tenho uma cruz, os meus problemas, as minhas adversidades, né? Tudo aquilo que eu tenho que me sobrecarrega, essa cruz é minha. Eu tenho que pegá-la e seguir com essas dificuldades, né? Entendendo o propósito de Deus que é maior sobre a minha vida. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor eterno, soberano Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por essa verdadeira e poderosa palavra do Senhor. Essa palavra, Senhor, que nos orienta de como sermos verdadeiros discípulos de Jesus, ó Pai. Entendendo, ó Pai, que nós às vezes podemos aborrecer, ó Pai, aqueles que nos rodeiam, contradizendo, ó Pai, contra tudo aquilo que eles pensam, que muitas das vezes, ó Pai, pode estar, ó Pai, afetando, ó Pai, a Tua palavra. Mas eu, ó Pai, como um verdadeiro discípulo, eu creio, ó Pai, na palavra do Senhor, eu creio, ó Pai, na vida de renúncia, eu creio, ó Pai, que eu tenho que pegar a minha cruz e seguir, ó Pai, para o alvo que é Cristo, para que, ó Pai, venha perseverar nessa caminhada, entendendo, ó Pai, que o Senhor é maior sobre todas as coisas. Essa é a oração que eu te faço, ó Deus, em nome de Jesus.